uma leitura surpreendente e que eu não estava à espera de gostar tanto. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para vos falar de Um Mar Sem Estrelas. Primeiro que tudo, se és novo no canal, seja bem-vindo. Espero que subscrevas o canal e que te sintas bem por aqui. Não te esqueças de acionar o sininho para receberes as notificações e de pôr um like, que vai ajudar muito ao desenvolvimento do canal. Hoje estou aqui para falar de uma leitura conjunta que fiz com um grupo de meninos brasileiros, meninos e meninas brasileiros. Muito obrigada por me terem deixado entrar nas vossas leituras conjuntas. Vocês foram de uma amabilidade e de uma simpatia fenomenal e foram de uma organização extrema, ou seja, nós tínhamos metas definidas dia a dia e isso foi muito importante porque acabámos por, eu segui as metas todas rigorosamente e acabámos por estar sempre a falar daquele elemento, estar sempre a falar daqueles capítulos que já tínhamos lido e acabámos por dialogar quase diariamente sobre o livro porque as metas eram muito bem definidas e eram diárias. Foi muito interessante, eu nunca tinha feito uma leitura conjunta com metas diárias e foi mesmo muito interessante e gostei muito porque permitiu quase como se, apesar de termos um oceano a separar-nos, permitiu falar diariamente com as pessoas que estavam a ler exatamente o mesmo que eu estava a ler. Muito bom, muito obrigada pela vossa gentileza de me terem recebido no grupo. Ora, Um Mar Sem Estrelas é aquele livro que eu acharia que não iria gostar. É um livro de fantasia e, como vocês sabem, eu continuo a dizer, não sei porquê, mas continuo a dizer, que não sou grande fã de fantasia. Quando digo não sei porquê, é porque na realidade os últimos livros de fantasia que eu tenho lido tenho gostado e muito. Ora bem, então este Mar Sem Estrelas é um livro que não é um livro fácil. Não é um livro que se entre assim. É um livro que demora a entrar. Deixem que vos diga que se eu não tivesse feito uma leitura conjunta e se não tivesse feito uma leitura conjunta assim, com metas diárias e a conversar diariamente com as pessoas, eu provavelmente teria desistido. Porquê? Porque até aí um quarto do livro eu não estava a perceber rigorosamente nada. Ou por outra, havia ali duas partes, dois mundos, duas histórias, eu percebia esta história, não percebia a ligação, não percebia o que é que acontecia num dos mundos. E portanto, se eu estivesse sozinha, muito provavelmente aí até um quarto do livro, eu teria abandonado o livro. Mas houve alguém, acho que foi a Ju, que disse: leiam o livro de mente aberta, não percebem, não se preocupem, vão acabar por perceber. Eu penso que ela já estava a fazer uma releitura do livro. E eu assim fiz. E, portanto, acabei por ir de mente aberta e deixar fluir e ver até onde o livro me levava. Ora, o livro começa de uma maneira muito simples. O livro começa com o Zachary. O Zachary descobre um livro misterioso que começa a ler na sua biblioteca, começa a ler. O livro não tem indicação bibliográfica nenhuma, o livro não tem a indicação da biblioteca, portanto é um livro que está ali e que supostamente não está catalogado, e o Zachary começa a ler, e eis não quando uma parte da história que ele começa a ler é a sua história. Ou seja, nós começamos por ler esse mesmo livro, depois apanhamos o Zachary a ir apanhar esse livro e bom, acho que estou a confundir. Vamos ver. No primeiro capítulo nós lemos a história de um livro. No segundo capítulo nós temos o Zachary a ler esse livro que nós já lemos no primeiro capítulo. E eis não quando o Zachary descobre que um dos acontecimentos que está narrado no livro é um facto que aconteceu na sua infância e que de alguma forma o marcou porque ele não esqueceu. E esse é o pontapé de saída para o livro. O livro tem o nosso mundo e tem depois um outro mundo, este mundo que leva ao Mar Sem Estrelas. Este é o ponto de partida do livro. E até aí um quarto do livro foi só isto que eu percebi. E portanto aquilo parecia-me, eu já disse isto, aquilo parecia-me uma tapeçaria que alguém estava a fazer
com várias linhas de cores diferentes e que eu não conseguia perceber o padrão. E, portanto, aquilo para mim era linhas que estavam a ser colocadas, linhas de cores diferentes estavam a ser colocadas, mas que eu não conseguia definitivamente perceber o padrão. No entanto, há uma coisa que este livro tem, que é uma escrita fantástica, fabulosa. E é uma escrita de tal forma bonita, é uma escrita de tal forma harmoniosa, é uma escrita de tal forma bem feita, que eu, quando cheguei a um quarto do livro, pensei, eu vou continuar a ler, porque eu não estou a perceber nada da história, mas eu estou a adorar a escrita. Eu estou a amar a escrita. E eu quero continuar a ler esta escrita. Obviamente que depois, mais para a frente, o livro faz sentido, faz todo sentido, e acabamos por perceber aquilo que ela fez. Mas, na realidade, aquilo que ela fez não foi mais do que uma teia com várias cores, onde nós temos que nos afastar e temos que deixar a mente fluir e temos que olhar de longe para perceber o padrão e depois perceber como é que as histórias se cruzam. Tem, como já disse, uma escrita fantástica, tem uma história fabulosa, uma história sobre histórias, uma história sobre verdade e ficção. É um livro, se quiserem, que às 2x3 nós achamos que é de nonsense, mas que depois, no fim, tudo acaba por fazer sentido. É num mundo que não é o nosso, é num mundo que leva ao Mar Sem Estrelas. O final é surpreendente, é um final perfeitamente surpreendente e é um final em que ficamos com vontade de o reler. A Melina Souza, a Mel do Tea with Mel, tinha dito no grupo, ela já tinha lido o livro e tinha dito no grupo que quando acabou o livro tinha a certeza que o queria reler. Portanto, mal acabou o livro ela disse, este é daqueles que eu quero reler. Deixem que vos diga que na altura não percebi o que é que ela queria dizer, não achei que, enfim, então acabámos de ler um livro e já vamos querer relê-lo, não faz sentido. Mas a verdade é que eu percebo perfeitamente a Mel quando ela diz isso agora que acabei de ler o livro, porque este livro tem que ser relido. Este livro tem que ser relido porque este livro tem tanto pormenor, tem tanta vivência naquele mundo imaginário, tem tanto de sensação, de cheiros, de tato, de frio ou de calor, que eu acho que quando formos ler um livro vamos lê-lo de outra forma e vamos complementá-lo de outra forma. Na discussão final que fizemos eu disse isso, disse que achava que muitas vezes nós líamos os livros e pensávamos, ok, este é daqueles que eu tenho que ler daqui a 10 anos porque a maturidade vai-me levar a ver o livro de outra maneira. Eu acabei o livro com a sensação que se o reler para a semana que vem, eu já vou ler outro livro. Não é uma questão de mentalidade ou uma questão de maturidade, é uma questão da beleza da escrita que nos poderá levar por outro lado e que o olhar nessa mesma escrita nos poderá levar para o outro lado. E isso é fantástico, isso é fenomenal, isso faz de um livro uma obra de arte. Tem imensas referências literárias, tem referências literárias, N referências literárias, portanto é um livro que depois nos leva a ler outros livros e às 2x3 ele diz assim, toda a gente faz parte de uma história, o que quer é fazer parte de algo que vale a pena registar, é o medo da morte, a necessidade que os outros saibam que estive aqui e fui importante. É pois um livro fantástico, é um livro que não é um livro fácil, não é um livro de fantasia que se leia assim como assim de uma ponta à outra, não. É um livro que tem que se ler, tem que se parar. Eu gostei muito do cronograma assim, um bocadinho cada dia, porque deu para conversar, deu para digerir, deu para apreciar a beleza da escrita, deu para, no início não perceber a história, mas depois deu para perceber a história. Foi um livro que eu gostei muito, embora eu acho que é um livro que ou se ama ou se odeia. Portanto, é um livro que não deixa ninguém indiferente, mas é um livro que não é de todo um livro consensual. Portanto, é daqueles livros que ou se ama ou se odeia. E pronto, digam-me se já leram, digam-me se estão a passar a ler, digam se gostaram, se não gostaram, digam de vossa justiça. Não se esqueçam de comentar, isso para mim é importante, eu gosto de...
interagir convosco através dos comentários e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.